Boa noite. Vamos dar continuidade ao nosso estudo de O Livro dos Espíritos. E tem muita gente que às vezes fica perguntando qual é a postura do Espiritismo, né, em relação ao Carnaval, o que o Espiritismo pensa, etc. E essa semana nós fizemos uma gravação do programa Visão Espírita, que vai ao ar pela TVRP, sobre esse tema, né? Gravamos ontem. Lá a gente desenvolve bem o tema. Quem puder ver essa semana vai ter, né, vai conhecer coisas interessantes. O que é importante dizer é que a doutrina espírita não é contra nem a favor, muito pelo contrário, né? Mesmo porque não é uma doutrina que imponha, né, assim, olha, isso pode, isso não pode, né? Não é uma doutrina que vem de cima para baixo orientar o que cada um deve ou não fazer, né? O importante é que trata-se de uma festa popular, há pessoas que gostam, há pessoas que não gostam, como tem gente que gosta de macarrão, de carne, de pizza ou de verdura, né? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. O que vale mesmo é o que está no coração da gente, os propósitos que a gente tem, a maneira como a gente se relaciona com isso. Então, às vezes, alguém está lá, né, porque num baile de carnaval, e, ai, que ambiente horrível, do mal. Não, se a pessoa não tiver com maus propósitos, estiver lá se divertindo, descansando, não é, numa boa, etc., alegre, não há nada de errado com isso, porque às vezes a pessoa está aqui no centro espírita e no meio da prece está desejando mal para os outros, pensando coisas ruins. Então não é o lugar que a gente está, ou, né, o ambiente que a gente está, é aquilo que a gente traz na cabeça, né, nos propósitos, na consciência, no coração, nas nossas pulsões aí, né, espirituais. Uma outra coisa que a gente tem que lembrar é que é uma orientação da doutrina que a gente não fique julgando ninguém, né? Cada um faz o que quer com a sua própria vida. O fato da gente estar aqui, não estar no baile de carnaval, não significa que a gente é bom e quem está lá é ruim, e que a gente é superior e quem está lá é inferior. Pode ter muita gente melhor do que a gente lá, e a gente nessa situação lamentável aqui, né, tentando fazer alguma coisa por si mesmo. Então, assim, não dá para falar isso é bom, isso é ruim, é uma coisa, né, da consciência de cada um. Cada um faz o que quer da sua própria vida, todos nós somos livres, o Espiritismo não tem nada a ver com isso. Então, assim, agora, tudo que é exagero, e não precisa ser no carnaval, pode ser fora do carnaval, pode ser no dia a dia, pode ser num domingo, pode ser numa festa de Natal. Então o sujeito bebe demais, o sujeito vai usar drogas, o sujeito vai matar alguém, o sujeito vai, não é, explorar alguém, vai enganar alguém, vai fazer o mal, vai causar sofrimento, e não precisa ser no carnaval. Ele está se comprometendo com a sua própria consciência e com as leis divinas. Evidentemente que espíritos sintonizados com a folia vão estar lá e não aqui. Agora, isso não quer dizer que porque eles estão lá, obrigatoriamente a gente vai se aprisionar a eles, né? Porque os bons espíritos também estão em todos os lugares. Vamos imaginar que da mesma maneira que tem espíritos bons nos protegendo aqui, a hora que a gente sair ali na calçada, tem espíritos bons nas calçadas, nas ruas, nas avenidas, nas estradas, nas escolas, nos ambientes de trabalho, né? Os espíritos protetores, os anjos guardiões, os benfeitores espirituais, eles estão em todos os lugares, a postos de plantão. E qualquer um de nós que estivermos em sintonia com eles em qualquer lugar, temos condições de servir de canais, de instrumentos, de ferramentas para a realização do bem em qualquer lugar que a gente esteja. Né? A gente não precisa estar numa igreja, num centro, num lugar específico para fazer o bem, para pensar o bem, sentir o bem, estar sintonizado com o bem. Nós podemos estar em qualquer lugar, né? Eu me lembro de uma história, várias histórias do Chico, né? O Chico, quando era rapazinho, o pai dele, muito preocupado porque ele era virgem, não conhecia a mulher, e levou ele numa zona de prostituição. E ele já era médium, já tinha uma fama, né, de homem voltado para a religião e etc. e tal. E o dia que ele chegou lá, era ainda em Pedro Leopoldo, na zona de prostituição, entrou o Chico. A hora que as prostitutas viram o Chico, elas ficaram tudo doidas de emoção. Mandaram
os clientes embora e pediram se ele não podia fazer uma prece com elas. Né? Aí elas largaram o ofício, se reuniram lá na casa, né? no lupanar, né? no bordel, e o Chico acabou fazendo uma prece, fizeram um culto do Evangelho lá na zona de Pedro Leopoldo. Né? Então, assim, não é o lugar que faz o homem, é o homem que faz o lugar. Tem uma outra situação que o Chico estava em Araxá, uma senhora conhecida, ele tinha ido pagar uma conta, não sei, fazer alguma coisa por lá, e uma senhora o encontrou, muito querida, que ele não via há muito tempo. Chico, mas que alegria você aqui, vamos em casa que eu quero passar um café e tal e coisa. E o Chico estava com pressa e tinha um bar no centro de Araxá, cheio de cachaceiro, pinguço, tomando cerveja e cachaça e tal e coisa. E ele falou, não, minha filha, eu estou com pressa, vamos entrar aqui mesmo. Mas Chico, é um bar. Ele falou, mas minha filha, o espírita, quando entra no bar, o bar vira lar. E entraram e tomaram um café e não tem nada demais. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque a gente precisa tomar muito cuidado para que a gente não se torne puritano, igual esse povo fanático, hipócrita, puritano, moralista. E quem mais vive amargo e sem prazer, vira mais puritano. Né? Quem é muito infeliz, recalcado, está sempre julgando a roupa dos outros, o ambiente dos outros, o que os outros fazem. Né? Quanto mais a gente está em paz com a gente mesmo, menos tempo a gente tem para ficar olhando o que o outro faz e julgando o que ele faz. Então, não é nossa tarefa julgar ninguém. Né? Qual que é a nossa parte? Fazer o bem, cuidar da nossa vida, né? Tentar não prejudicar ninguém, tentar ser útil. Né? Imperfeito, sim, o Emmanuel também sempre orientou o Chico nesse sentido. Né? Imperfeitos todos nós somos, mas nós temos duas escolhas: ser imperfeitos inúteis ou imperfeitos úteis. Né? Imperfeitos inúteis e imperfeitos úteis. Então, assim, é preferível que a gente seja imperfeito, mas útil, que faça alguma coisa que presta mesmo dentro da nossa imperfeição, das nossas dificuldades. Né? Óbvio que a natureza daquilo que nos dá prazer e nos alegra, etc., está diretamente ligada à nossa elevação espiritual também. Às vezes há conflitos em relação a isso também. Eu vou explicar como que isso acontece. A gente não imagina o espírito do Dr. Bezerra vestido de Pierrot na Sapucaí. Ok? Não tem sentido, porque é um espírito superior, elevado, que deve, né, naturalmente, nós nem temos condição de saber o que um espírito da evolução de Emmanuel, do Dr. Bezerra de Menezes, que tipo de, né, experiências eles têm, né, de prazer, de alegria, etc. Né? Por outro lado, né, não dá para querer que todo mundo seja um Dr. Bezerra de Menezes, um Emmanuel de uma hora para outra. Né? Então, de acordo com a natureza, com a condição, a natureza não, a condição, estado evolutivo do espírito, ele se sente mais afinizado com determinadas músicas, com determinadas estéticas, né, do que outros espíritos, naturalmente. Né? Então, quando a gente ouve uma música muito elevada, né, uma música erudita, etc., que embala o espírito, que envolve, a gente tem a impressão de estar em sintonia com espíritos muito superiores. O Leon Denis, numa obra interessante chamada O Espiritismo nas Artes, através das orientações de um espírito que se comunicou na época, assinando apenas como O Esteta, é um livro bem interessante, que tem comunicações, inclusive, do espírito Rossini, né, o compositor italiano, tem comunicações do espírito de um poeta alemão chamado Schiller, né, poeta e filósofo alemão, bem interessante. E ele diz que há no universo música no espaço, né, mas não é a música como nós a conhecemos. Ele vai chamar esses sons do cosmos de harmonia. Seria como se
existisse entre os mundos, os planetas, nesse que a gente chama de vácuo, né, uma harmonia que embala e que sustenta toda a criação infinita do universo. Essa mesma harmonia está presente nos átomos, né, nas partículas mais infinitesimais e se estende pelo infinito. Os hindus, por exemplo, a única tradução que eles têm para a divindade suprema, né, para o Deus, é o Om, né, que eles fazem Om, né, que é aquela, né, quando todo mundo, lá na Índia, nas cerimônias, eles tocam lá um gongo e todo mundo tenta atingir o mesmo som por alguns instantes. É uma vibração incrível. Quando eu estive lá na Índia, que eu visitei o Sai Baba, né, fiquei mais de um mês lá, e era impressionante, 5, 6, 20, 30, tinha um dia lá que tinha 60 mil pessoas, todas meditando na mesma nota, e é realmente uma vibração incrível. Hoje em dia, um dos exames mais importantes que a gente tem de diagnóstico é como é que chama? Que eu fiz aí esses dias? Ressonância. Eu fiz uma ressonância esses dias. Tem gente que tem pânico, eu dormi. Eu fui fazer uma de cabeça, tem uma senhora amiga que nunca conseguiu, que dá pânico. Eu relaxei e falei, já imaginou se eu desencarnasse aqui, que beleza. Falei, se o meu espírito sair aqui, eu pensei nisso e dormi, achei uma beleza, assim, sabe? E aquele som entra, né? Uma beleza aquilo. Da mesma maneira que aquilo adentra a matéria, etc., né, vai mapeando tudo, é como se existisse no cosmos, no universo, harmonias, sons que o nosso ouvido físico não é capaz de captar. Essa harmonia, ela é tão sutil e tão maravilhosa que o Leon Denis disse que a mais sublime das sinfonias terrenas é uma pálida e grosseira imagem ou, né, sonoridade do que seria a harmonia cósmica universal. É muito comum os espíritos superiores, o seu Eurípides Barçanufo, naquele encontro que ele teve com Cristo, que ele foi ultrapassando, que ele descrevia, né, chegando ao plano superior, a morada do Cristo, em regiões altiplanas da terra, ele dizia que ouvindo um cântico inexplicável, como se fosse cântico de anjos, um negócio assim, que deve ser um pouco dessa harmonia cósmica universal, que uma vez percebida e etc., nos torna, né, sei lá, fica difícil ouvir coisa rude, assim, né, boba e etc. Então, naturalmente, a natureza daquilo que nós nos afinizamos fala muito de nós, né? Há um amigo meu muito estudioso que diz assim, me diz o que ouves e eu direi quem tu és. É quase isso assim, né? Então, à medida que a gente vai apurando um pouco as nossas exigências estéticas, etc., naturalmente isso revela que a gente já está um pouquinho, né, diferente. E olha a expressão que eu estou usando, é diferente. E por que eu estou usando diferente? Porque levando-se em conta que o tempo é relativo, essa questão de espíritos superiores e inferiores também é relativa ao tempo. O Emmanuel fala, nem superiores e nem inferiores. Cada um de nós, espíritos eternos, estamos no estágio que nos é próprio. Olha que interessante. Então não adianta querer nem estar além, nem estar aquém, se isso não for de inteireza espiritual. Né? A mudança, a transformação de nossa personalidade espiritual se dá num ritmo muito pessoal também. Não adianta, de repente, a gente querer ser alguma coisa que não é ainda. Não adianta pegar, de repente, o cara que está aqui e falar, não, você está no mundo, você tem que gostar do carnaval e jogar ele lá no baile de carnaval.
Porque se aquilo não é legal para ele não vai se sentir bem. Mas também não adianta tentar convencê-lo se ele está gostando daquilo, se aquilo está fazendo bem para ele, se ele está descantando, pegar e jogar na marra que não, aqui que você tem, também não adianta. Então, espíritos livres que nós somos, cada um vai procurando o ambiente, a ambiência espiritual, aquilo que realmente faz mais sentido para cada um de nós, né? E uma outra característica de expansão e de maturidade espiritual é a gente conseguir não se incomodar com as escolhas do outro que são diferentes das nossas, né? E não ficar julgando o outro. Isso também, né, é muito importante. O espírito superior, ele não fica muito preocupado com o outro. E esse outro, às vezes, está muito perto da gente. É muito comum a gente ter um filho, uma mãe, um marido, né, um cunhado, um irmão muito diferente da gente, né? E a gente, às vezes, se incomoda muito com aquela diferença. Nossa, mas parece que não é nada meu. Como assim essa criatura estranha, vivendo tão próxima de mim, né, tão na intimidade de mim? Esses são os espíritos que a gente tem problema lá no passado, que reencarnam perto da gente, e a nossa tarefa é justamente fazer o que a gente pode, tentar ajudar, sem tentar mudar o outro, né? Assim, às vezes até, né, mostrar, não falar muito, né? A gente age e deixa o outro, sei lá, se ele quiser vir na nossa cola, ele vem, né? Mas é um direito dele, seja filho, pai, irmão, marido, né, fazer as escolhas que ele quer, e a gente tem que, como diz o Espírito Meimei, pelo Chico Xavier, ela diz assim, serve e passa. Essa é a orientação dela para a vida. Não fica preso, não. Serve, faz o que dá para fazer e passa, vai embora. Daqui a pouco, a vida é muito curta, todos nós estaremos regressando. Por mais que a vida seja longa, a gente pode ver 100 anos. Chega uma pessoa de 100 anos e diz assim, ó, você quer ir? Está pronto? Eu queria tanto, mais uns 50. Por quê? Porque como a gente quando tem 20, é legal quando tem 20, eu já tenho 20 anos. A gente ouve e fala assim, já. Né? Eu gosto muito de trocar o já pelo só, né? Eu só tenho. Às vezes eu atendo gente no consultório, né? Chega lá com 30 e pouco, eu já estou velha. Como assim? Que idade você tem? 29. Você já tem 29, eu só tenho 29. A gente troca o já pelo só e muda tudo, né? Agora não dá para falar, eu só tenho 82, já não dá. Aí já muda, né? Mas a vida passa assim, ó. Pergunta para qualquer pessoa com mais de 70, 80, pergunta se ela acha que demorou muito. A gente não tem essa sensação. Parece que foi ontem. A vida passa assim, ó. O Oscar Niemeyer, quando fez 100 anos, fizeram uma biografia dele e pegaram uma frase de um depoimento dele e colocaram como título do documentário. É assim, Oscar Niemeyer, 100 anos. A vida é um sopro. Assim, ó, passa. E aí vem a Meimei e fala assim, serve e passa. Ou seja, a gente não pode se aprisionar às coisas, né? Vai passando, vai mudando de mão, vai entregando, né? Os filhos vão crescendo, vai entregando para o mundo, vai entregando para a vida. Os netos vão crescendo, vai entregando. A sua parte você vai fazendo, daqui a pouco você vai, escapulir para o mundo espiritual. Não tem corpo, não tem nada. A gente chega lá, zeradinho, não tem nada. O que a gente tem? Né? O Malbataan tem um conto bonitinho, que ele fala assim que um sujeito foi convocado para um tribunal, e aí ele consultou 3 amigos se podiam acompanhá-lo. O primeiro falou, não, eu só te levo até a calçada. O outro falou, não, eu só te levo até a frente do juiz. E o outro falou, não, eu te levo na frente do juiz e eu te defendo para ele. E aí ele interpreta a historinha, ele fala assim, o primeiro amigo
é a nossa fé. Né? Leva a gente até a porta só. O segundo amigo é a nossa consciência tranquila, que leva a gente até a frente do juiz. E o terceiro amigo, aquele que nos defende, ele vai dizer, é a coleção de nossas boas obras. Olha que interessante. Né? Então, assim, não adianta só ter fé, não, que você só vai até a calçada. Né? Outro, não, mas eu estou em paz. Tá, mas o que você fez? Né? Você passou pela vida, e aí? Né? O que você fez com as oportunidades que você podia? E quando eu falo o que você fez, não é construir uma creche, um hospital, não, é o que você fez assim no dia a dia, né? De ajudar assim, no dia a dia, de apacentar situações, de não levar fofocas para frente, de ao invés de não atrapalhar, tentar ajudar de alguma forma, né? Entender, compreender, ser uma pessoa fácil, tranquila, de bem com a vida, alegre, uma presença agradável, gostosa, que as pessoas querem ter do lado, né? Aquela história que eu conto do I e do A, né? Você pode ser o I ou o A, não é? Ih, está chegando, né? Se você conseguiu ser A, né? Gostoso, né? Bacana, olha que gostoso, né? Tem gente que é difícil, né? Não é fácil não, não é? Então, assim, ser uma presença agradável no mundo faz toda a diferença. Porque a nossa presença vai iluminar o mundo de alguma forma. Então, é lógico que, naturalmente, o mundo passa por uma fase de transição difícil, as coisas estão difíceis, mas também nunca foram tão fáceis. Há coisas positivas, outras negativas. Tem uma historinha de Humberto de Campos, muito interessante, acho que está no livro de Humberto de Campos, ou no livro de entrevista do Chico, eu não me lembro, é um depoimento do Chico, que ele fala que uma vez ele foi levado no mundo espiritual para uma região de espíritos levianos, assim. Não eram espíritos necessariamente maus, não, mas espíritos ainda muito primitivos. E nesse lugar, no mundo espiritual, que ele foi, ele via várias pessoas numa situação de promiscuidade sexual, e eles desfilavam em carros gigantescos com figuras de órgãos sexuais, etc., em tamanho gigantesco e festando, como se fosse uma festa de Dionísio, né, uma bacanal romana, espíritos ainda só focados nos prazeres da sensualidade, etc., mas só isso, absorvidos nisso. E numa festa, numa região do mundo espiritual um pouco sombria, assim. Eles não eram maus, mas espíritos ainda só nesse nível de vibração. Passados uns 30 anos, que acho que o Emmanuel levou ele para ver isso, ele ligou a televisão e viu uma das escolas de samba. E, curiosamente, ele reconheceu o que ele tinha visto lá. Aí o Emmanuel virou para ele e falou, pois é, Chico, estão todos reencarnados. Olha que interessante. E os espíritos dizem que nessa fase de transição, a Terra está recebendo de tudo, gente. Isso que a gente vê na TV, que a gente fica assombrado, essa gente fria que entra na casa das pessoas, assassina, né? Isso que a gente está vendo, esse caos, é assim, um momento em que esses espíritos estão tendo a chance de vir, mas os espíritos também nos orientam que isso vai começar a ser, né, vai começar a haver uma grande seleção agora, né, para esse terceiro milênio. Essa seleção, Emmanuel disse, através do Chico, que ela vai durar 1000 anos. Então, quando a gente fala que a Terra está mudando, está todo mundo esperando para a semana que vem. Então, Emmanuel fala, nós teremos aí um intervalo de 1 milênio para que a Terra saia dessa condição de mundo de provas e de expiações para um mundo de regeneração. Né? Nesses 1000 anos, pode ser que nós, inclusive, tenhamos aí mais 3, 4 encarnações aqui. Né? Se a gente conseguir voltar para a Terra, se a gente tiver, né, condição de voltar para a Terra. Né? Porque a Terra vai se aprimorando, moral e socialmente, tecnologicamente, etc. Então,
naturalmente, né, existem espíritos que estão ali, nesses ambientes, etc. Mas isso não quer dizer que todo mundo que está ali é mal, que esteja fazendo mal. Tá todo mundo trabalha tanto, luta tanto, né? Tem seu momento de lazer, às vezes vai com a família, com a namorada, com o namorado e com a namorada junto, porque hoje tem de tudo. Se estiver todo mundo feliz, bem, sem ninguém fazer mal para ninguém, e fazendo o bem, sem exageros, sem comprometer a vida e o bem-estar de ninguém, a gente tem que olhar e abençoar, falar que bom, seja alegre, feliz, que bom que daqui a pouco termina, e acabou e a vida continua, né? A gente está aqui e, como diz um amigo meu, segue o jogo, né? Segue o jogo, porque daqui a pouco tristeza não tem fim, felicidade sim. A felicidade é como uma pluma que o vento vai levando pelo ar. Voa tão leve, mas tem a vida breve, precisa sempre um vento para soprar, né? A felicidade do pobre parece os olhos da minha namorada. A gente trabalha o ano inteiro por um momento de sonho para viver a fantasia, né, de Pierrot de Palhaço de Colombino, não é isso? Né? E tudo se acabar na quarta-feira, não é isso? Então, quarta-feira, a vida recomeça e que a gente tenha coragem para continuar essa vida que não tem nada de fantasia, tá bom? Que Jesus nos abençoe.